Vamos questionar a palavra liberdade. Todo ser humano é livre. Liberdade é poder de agir segundo o seu livre arbítrio. Você é livre. Deus, ele criou o homem livre. E a palavra diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Temos diante de nós informações que declaram que cada um foi criado livre. Em toda a Bíblia, o homem é criado livre. Você pode contemplar que Deus é um Criador que fez as coisas com liberdade. Quem não tem liberdade não tem o direito de dominar. E a palavra diz aí: sejam férteis, multipliquem-se, julguem e dominem a terra. O homem é livre porque ele é a imagem de Deus. O homem ele pode pensar, sentir, agir e muito mais. Talvez o texto lido as pessoas não interpretem de forma ao seu prazer, mas a Bíblia diz: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Liberdade é saber que cada ser humano é formado e ele é definido homem e mulher. A pequenez da criatura não é capaz de entender 100% das coisas celestiais. O que sabemos é que o Senhor formou algo diferente dos anjos. O homem, ele é diferente dos anjos. E você tem esse privilégio. O homem, ele tem a liberdade. Veja que a liberdade que o homem tem. Perguntaram a Jesus a respeito do céu, a respeito de uma mulher que morreu e casou com 7 irmãos. No céu, com quem ela viveria? A Jesus responde em Mateus capítulo 22, 30. Na ressurreição as pessoas não se casam nem se dão em matrimônio. São todavia como os anjos dos céus. Jesus responde esta pergunta. Ele mostra para o homem que o homem ele foi criado diferente, ele foi criado livre. Não é que os anjos não tenham liberdade, mas nós estamos falando aqui de uma liberdade humana. O homem foi criado livre e ele recebeu o poder de dominar. Se você é livre, você pode dominar. E o Salmo 8, versículos 5 e 6 diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo pusestes. Eu morava numa cidade e tinha um prefeito nessa cidade e tinha um secretário de transporte. E aí eu fui falar com esse secretário de transporte, já que ele era o responsável, ele que tomava as decisões, e perguntei se ele podia liberar um transporte para levar determinados irmãos a determinado lugar, e ele disse: só se o prefeito liberar. Então este homem, ele estava no cargo, mas ele não tinha liberdade, porque ele era subjugado por alguém. Mas nós podemos contemplar aqui, liberdade é você saber. A mulher nunca vai sentir a sensação que o homem sente. O homem nunca vai saber e sentir a sensação que a mulher sente de gerar dentro de si um ser humano. Liberdade.
o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivá-lo. Gênesis capítulo 2:15. Essa liberdade aqui. Deus colocou o homem no melhor lugar. Só que liberdade significa responsabilidade, cuidado. Deus colocou o homem, ele apenas deu uma ordem. E o seu Deus ordenou o homem: comem livremente de qualquer árvore do jardim. O homem era livre para comer. Liberdade é saber o que se pode ou não pode. O Senhor Deus, ele apenas ordenou o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Determinar limite não significa que a pessoa não tenha liberdade. Tudo tem o seu momento. Todos têm a sua parte na vida. Se uma pessoa abusa de um alimento, futuramente ela vai pagar um preço. Se a pessoa tem diabetes, ela abusa do açúcar, do doce, futuramente ela vai pagar um preço. Ter liberdade é saber o que está diante de você. Liberdade. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Se não tivesse liberdade, o homem não poderia cuidar. Cada um está tendo sua liberdade. O Criador fez o ser humano diferente dos seres celestiais. Colocou o homem no melhor lugar e concedeu o melhor alimento. Liberdade é saber ouvir e compreender. O homem, ele ouviu aqui. Não houve questionamento desta liberdade, desta ordem. Você é livre para entender e para obedecer a palavra de Deus. Fica a dica.